Rapaziada, antes de começar a live, alguns recadinhos para vocês. Primeira coisa, se inscrevam no meu canal lá no YouTube. E aqueles que querem fazer o meu curso, ainda dá tempo de vocês adquirirem e vocês fazerem a inscrição, assistam a aula que está gravada e termina comigo no sábado. Tá? Então olha só, Rodrigo Manda, como todo bom oriental, pontualmente já está aqui. Então vamos lá. Vamos chamar o nosso representante nipônico, Fábio Capellini, está a postos aí também. Opa! General T, boa noite. Tenente Manda. Como você tá? Tudo bem por aí, professor? Deixa eu só ver uma coisa. Você está com quantos anos? Eu tô com 35. 35. Então você é primeiro tenente, ainda não tem tempo para ser capitão. A gente chega lá, já a gente chega lá. Ah, vai chegar lá. Pô, que prazer enorme estar aqui, hein? Pô, o prazer é todo meu, Rodrigo. Você é um dos garotos dessa nova geração que eu aposto minhas fichas. Pô, uma honra. Ô, Rodrigo, antes da gente começar, eu queria que você fizesse uma breve introdução, uma breve apresentação de você para o pessoal aí que não te conhece conhecer. E depois eu quero fazer umas perguntas para você sobre a sua graduação, a sua pós-graduação. São coisas que eu não sei, mas vamos lá. Maravilha. Bom, primeiro, dar boa noite para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Aproveitar, né, já que a gente está em casa, para a gente pelo menos poder aí estar com os amigos, estar aí fazendo live, interagindo e entretendo, né, com o conteúdo. Acho que isso é o mais importante. Então, agradecer mais uma vez, General T, professor Tácito, por essa oportunidade aí, uma honra, né, ter recebido esse convite. Então, para me apresentar, eu sou Rodrigo Manda, né? Sou biomédico de formação. Essa é uma formação que talvez dentro da área que a gente costuma aí estar falando, nutrição, exercício físico, seja uma profissão não tão comum assim, né? Eu, como biomédico, costumo, né, falar que eu fiz duas graduações. Eu fiz uma graduação tradicional para obter o título de biomédico e eu fiz uma graduação paralela à faculdade, que foi dentro de um centro de pesquisa, onde eu tive a oportunidade exatamente de ter o primeiro contato com a área de metabolismo, exercício e nutrição e ter aí toda uma formação acadêmica além da minha graduação, que me deu, acho que, essa oportunidade de estar hoje aqui, né, conversando, acredito que com muitos nutricionistas assistindo, profissionais de educação física, sejam estudantes, né, ou formados, de uma área um pouco atípica, né, da biomedicina. Então, eu sou biomédico, formei na Unesp, né, Universidade Estadual Paulista, aqui no estado de São Paulo, cidade de Botucatu, e fiz toda a minha formação acadêmica, desde a iniciação científica dentro da área de metabolismo, exercício e nutrição. Então, depois que eu me formei, depois que eu me graduei, eu fiz, a gente fala, duas pós-graduações lato sensu, né, uma aprimoramento profissional e a outra a pós-graduação, né, de especialização, dentro da área de bioquímica do metabolismo nutricional esportivo e depois com atuação multiprofissional em medicina do exercício físico e do esporte. Mestrado e doutorado, né? Meu mestrado e doutorado é pelo Departamento de Patologia na Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu estudei massa muscular, eu estudei sarcopenia, né? Então meu mestrado e doutorado é em cima de sarcopenia, né? Principalmente aí com a mudança do estilo de vida, com o exercício físico, com a alimentação adequada, a fim exatamente de promover mais qualidade de vida, mudança do estilo de vida aí, principalmente na população idosa, né? Paralelamente a isso, também tive a oportunidade aí de interagir com alguns atletas, né? E conhecer esse lado aí também de aulas, cursos, palestras, né? Desde aí praticamente do meu, assim, logo que eu me formei, né? Acho que uma das primeiras vezes que a gente se encontrou pessoalmente foi no Combramene, que eu fui palestrar, né? O professor Edilson lá da UEL, que me convidou para palestrar lá. Acho que foi a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente lá em Londrina, na UEL. Foi a Né? vez que Então, eu fui, eu e Saldanha? Isso, você, Saldanha, tava professor Burini, enfim, né, todo aquele pessoal, né, que estava sempre, né, no Combramene, né, uma pena aí também que
mais um evento, né, que essa pandemia aí, infelizmente, aí, né, já não nos permite aglomerar no momento. E Pois aí é. venho, né, desde praticamente aí da minha graduação, tendo algumas oportunidades, né, em cursos de especialização, algumas palestras, eventos. E aí uma das temáticas, talvez pela minha formação e talvez por ser uma grande demanda, né, diante aí da área, né, dos nossos profissionais da saúde, é a temática dos exames laboratoriais. Então, eu consegui aliar um pouco da minha formação, um pouco mais da bancada, né, do Uhum. laboratório, mas levar ela num nível para frente, que é a interpretação. Então, acho que todo esse background multiprofissional, interdisciplinar que eu tive na minha formação, acho que é o que me permite hoje a gente conversar um pouquinho dessa área, dentro dessa temática, obviamente sem ferir nenhum preceito ético aí da profissão. Uhum. Né? Então, Lógico. uma das áreas que eu venho aí, gosto bastante, né? Vejo aí que a gente consegue conversar com bastantes profissionais de diversas classes, assim, então é uma temática que eu me considero um entusiasta aí, né, no estudo, que são os exames laboratoriais, aí para a gente bater um É, papo hoje. você está sendo modesto, né? Eu diria um expert. Rodrigo, o que eu me lembro, assim, eu conheci você por intermédio do Burinão, né? Do Roberto Carlos Burini, que foi meu professor. O Burini, ele foi meu professor lá no bloco 14, né? Porque eu era orientando do professor Zucas, Sérgio Miguel Zucas, que é o pai da Uhum. nutrição esportiva no país. E o Zucas me mandou ir lá para bioquímica. Ele falou: ó, sua casa é lá, não me volte mais de lá. E aí eu fui me inscrevendo nas disciplinas e uma delas foi do Burini. Né? Burini, pô, isso tem mais de 30 e poucos anos, né? Mas o Burini foi um cara que a gente teve assim uma empatia muito grande, né? Ficamos muito amigos. E eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com você foi pelo Burini e pelo Franz, né? Uhum. E aí ele falou assim: ah, tem esse japonesinho aqui que é bom aluno, que é fera, que está aqui com a gente, não sei o quê. Eu falei: ah, que beleza, né? Então foi pelo Burini. E o Burini, cara, é meu amigaço, né? Ah, poxa, é É, um grande mentor, né? Acho que para muitos que estão aí hoje, né? Todo mundo acho é, que teve alguma oportunidade, um contato com o professor Burini aí. Roberto Carlos Burini, show. E o primeiro contato que eu tive assim com um biomédico, que também foi meu professor e depois meu grande amigo, foi o Ivan Pissarro, lá da Escola Paulista de Medicina, que o Ivan é Uhum, biomédico, né? sim. O Antônio Carlos da Silva, ele é biomédico, só que ele fez medicina também. Uhum, Mas o Ivan não, o Ivan ele foi com a biomedicina e, lógico, doutor em fisiologia do exercício, em farmacologia e tal, e eles tocaram lá a primeira especialização em fisiologia do exercício do país, né, que foi na Escola Paulista. E depois sim. teve em paralela do Turíbio ali no Semaf. Perfeito, perfeito. Bom, Rodrigo, a gente tem bastante coisa para falar. É um assunto que, logicamente, a gente poderia fazer várias lives, né? Sim. Mas o que eu vejo é o seguinte, né? Como eu tenho duas graduações e uma delas me habilita a solicitar exame, né? Que é a nutrição. O profissional de educação física ele não pode, mas nada impede que ele conheça, né? Perfeito. Eu acho que assim, você tem que ter a competência legal e a competência intelectual. Para atuar na área, tem que ter a legal. Então eu falo que muitas vezes a pessoa tem competência legal, mas não tem intelectual, né? E estão falando da parte do nutricionista e logicamente atendendo a necessidade de outros profissionais, dos médicos, né? Os médicos do esporte, os nutrólogos, os demais médicos que solicitam exames. Quais são os profissionais da área da saúde que têm competência legal para solicitar exames laboratoriais? Boa. Essa é uma discussão, né? Eu diria aí, bem pertinente, porque, queira ou não, acho que todo profissional da área da saúde ele é habilitado a lidar com saúde, né? E eu acredito que os exames eles são uma ferramenta muito importante de quando a gente está falando em avaliação da saúde, né? Mas tradicionalmente a gente tem o médico, né, como o detentor dessa, vamos dizer assim, desta habilitação na solicitação, e o nutricionista, né, desde a década de 90, do comecinho da década de 90, né, que o Conselho Federal brigou
para o nutricionista ter exatamente essa habilitação, essa questão legal para fazer a solicitação. Eu sei que recentemente parece que o Conselho de Educação Física também entrou com um pedido, parece que chegou até a avançar algumas instâncias para o profissional de educação física também solicitar, mas eu acho que não chegou aí a uma publicação oficial, né, a uma Não, não. habilitação oficial. Mas eu sei que recentemente parece que teve alguma coisa disso, de chegar a passar em algumas instâncias de uma aprovação, mas que não se oficializou, né? Eu ouvi falar também que o farmacêutico, eu não conheço realmente o conselho, né, em relação à farmácia, mas em algumas aulas já farmacêuticos me falaram que o farmacêutico tem essa habilitação. Mas ao meu conhecimento, assim, mais a fundo, é o médico e o nutricionista, tá? Tá. O biomédico, ele pode solicitar? O biomédico, ele é o profissional da retaguarda, é o que vai estar lá no laboratório, na verdade, ali operacionalizando todo o processo, né, e laudando ali, né, que aquele exame tenha aí seguido todos os padrões de qualidade, né, ele que assina ali o laudo do exame de sangue para ser liberado o resultado aí, para depois, né, levar para o profissional aí adequado. Perfeito. Então, a gente já precisa descartar alguns profissionais, né? Lógico, a educação física eu acho difícil, porque não tem na grade curricular nenhuma disciplina de Exato. interpretação de exames clínicos, nada. Então, eu acho Uhum. muito difícil ser aprovado. Então, a gente descarta o profissional de educação física, o fisioterapeuta, né? Eu tenho escutado aí, ouvido que alguns fisioterapeutas estão solicitando exames laboratoriais, que eu acho também um grande erro, porque você não tem na grade da faculdade de fisioterapia, você não tem interpretação de exames, não tem nada disso. E o farmacêutico, eu já ouvi falar e eu acho até que poderia, né? O farmacêutico poderia solicitar. Então, Uhum. na minha opinião, né, seria o médico, o nutricionista e o farmacêutico, né? E nenhum Concordo. outra área mais da saúde poderia solicitar, né? Perfeito. E Então, a assim, gente, acho que é até interessante o adendo, por exemplo, para o nutricionista, o exame laboratorial, a gente geralmente está falando de exame de sangue, né? aham, Por exemplo, o nutricionista não solicita exame de imagem, né? Então, isso uhum, aí já também foge, pelo menos, da competência profissional, também é, exatamente pelo fato de não ter formação para isso, né? Eu não exato. sei se o fisioterapeuta ele tem a habilitação para imagem, não sei se ele tem como solicitar exames de imagem específicos, né? Mas de sangue que eu saiba, realmente não Bom, tem. eu acho que seria coerente isso, né? É. O fisioterapeuta poder solicitar um raio-x, por exemplo, né? Ressonância eu Uhum. não sei, né, se pode ou não, mas logicamente que ele deve, pelo menos, saber interpretar. Penso eu que Perfeito. devo, né? Uhum. Agora, como isso também não é área do profissional de educação física, né, não existe nenhuma disciplina que mexa com isso, acho É. complicado, né? É. Então, a gente já resguardou aqui a competência legal dos profissionais que podem, né, que têm a competência legal, que podem solicitar médico, nutricionista e talvez o farmacêutico, né? Perfeito. Agora sim, como é que você pode solicitar esses exames de uma forma adequada? Porque o que a gente vê é muita gente pedindo muita coisa que não sabe nem o que é, e, de uma certa forma, você onera o sistema público de saúde. Né? Porque o cara Exato. tem convênio, ele chega lá, quero saber, pede aí, mas não vai servir para nada. E aquele coitado que não tem o convênio tem que pagar. Né? Exato. Então, qual é a tua visão sobre Exato. isso? Bom, eu vejo que tem exatamente os dois lados. Tem o lado, eu diria até ético, o lado ético de você pedir além do que você precisa. Eu acho que isso chega a ser até em certo ponto antiético de você estar ali solicitando por solicitar. É o que eu chamo da lista padronizada, né? Toda aula minha eu brigo brigo assim, né? Eu mostro para os alunos que tem muita gente que quando vai ver a aula quer saber o que eu tenho que pedir, qual exame que eu vou pedir. Tipo, já espera uma lista, Uhum. já espera qual é o melhor parâmetro, o que eu tenho que pedir. E eu falo assim, poxa,
Se você está vindo para minha aula com esse pensamento, desculpa te frustrar, mas eu não vou te dar isso. Por quê? Porque cada paciente é um paciente. Eu tenho Exato. certeza que você não faz a mesma prescrição para duas pessoas diferentes. Né? Você não usa a mesma dieta, a tal da dieta de gaveta. Então, por que Exato. a lista de exame tem que ser uma lista de gaveta? Né? Você tem lá pronto no Word, né? Você só bota o nome do paciente, manda imprimir, carimba e assina. Então, assim, eu vejo que a grande questão da solicitação, o primeiro ponto é, se você precisa solicitar, se essa solicitação, se esses parâmetros que você está solicitando são coerentes à sua conduta. Né? Então, se eles fazem parte se tem relevância dentro do seu tratamento, ok. Né? E aí, exatamente, a gente começa já a descartar essa questão de não ter que ficar solicitando um monte de coisa. Né? Então, você não precisa solicitar um monte de exames para todo mundo. Existem, talvez, alguns momentos que você precise de uma quantidade maior para fazer uma avaliação um pouco mais ampla, ok, mas isso seja de uma forma consciente. Porque acontece, se não acontece exatamente isso. A pessoa fala, ah, não, mas eu boto aqui o pedido, o paciente passa no plano. Aí eu faço a pergunta, nutricionistas, qual é o plano de saúde que aceita uma requisição de exame do nutricionista? Não aceita. É. Ah, tem como brigar, tem como ir lá, falar e tal. Tem. Mas aí você vai fazer isso para todo paciente seu, para convênios diferentes, você vai ficar fazendo o seu paciente se desgastar, enfim, até que ponto isso é realmente, né, relevante ou não. Beleza, aprovou, passou pelo convênio. Já que está no convênio, não pesa no bolso do paciente. Então eu vou descer a caneta aqui, ó, vou Hum. pedir para ele de A a zinco, né? Vamos dizer Uhum. assim. Vai pedir tudo. Por quê? Já que, né, na cabeça não paga, pode ir lá, põe lá. Aí a questão é, poxa, e o que acontece todo ano com o plano de saúde que tem um reajuste? Será que isso não onera, como o professor falou? Com Quer dizer, certeza. não paga, mas alguém paga, né? Alguém paga, né? Alguém paga. E acontece exatamente quando, no caso do paciente, não tem o plano de saúde. Aí você vai lá e passa, né, aquela bela lista recheada lá de exames que ele tem que ir lá e, pum, desembolsar ali para fazer. Aí já é mais uma dificuldade, talvez, dele aderir aí a sua intervenção mais prolongada, né? Mas aí no aspecto longitudinal, porque está onerando, né? Tem a consulta, que o nutricionista também já não vai passar pelo convênio porque paga muito pouco, então tem um valor justo para a consulta do nutricionista. Talvez tenha alguma prescrição, algum suplemento, mais um exame, mais o retorno, enfim, isso aí vai virando uma bola de neve, né? Então eu Uhum. falo assim, quanto menos a gente conseguir onerar nesse sentido, né, melhor eu acho que para você fidelizar o paciente com você, né? E aí o exame, eu acho que ele tem que ser aquilo que realmente é, vamos dizer assim, que você quer avaliar, né? Então eu costumo dizer que a solicitação, ela sempre é complementar ao raciocínio clínico. Você Aham. vai avaliar, você vai conversar, você vai entender os objetivos, as necessidades, sinais e sintomas, para aí então você levantar a suspeita da necessidade de pedir um exame. E qual exame você vai pedir, baseado no seu paciente. Né? Então, para Então, mim, o exame ele sempre vem depois da primeira consulta, eu costumo dizer. Ele vem depois da primeira consulta. E aí você tem vamos dizer assim, a maior chance de acertar, né, nessa solicitação e ter um resultado realmente fidedigno, daquele resultado que você realmente vai saber que é aquilo que você precisa intervir e melhorar na saúde do seu paciente. você já tocou num outro ponto, né, que é a sequência aqui do nosso raciocínio lógico, né, que é justamente você conhecer o seu paciente. Então, a anamnese é a primeira coisa que você vai fazer, né, olhar nos olhos do teu paciente e pedir para ele contar a história dele. E em cima da história dele, você começa a perguntar sobre alguns trechos dessa história. Né? Então, no final daquela anamnese preliminar, dessa consulta, né, que penso eu que ela não pode ter menos que uma hora. Né? Você tem que Exato. conversar, o cara tem que falar. Eu não sou adivinho, eu não sou o Superman que tem visão de raio-x. Então, você tem que falar o que você está sentindo. Né? Você está cansado, você dorme bem, você está estressado, né? Que hora você acorda, que hora você vai dormir. Quer dizer, o cara tem que me dar o raio-x dele falando. E aí, Perfeito. em cima disso, eu começo a raciocinar em cima de possibilidades. Né? Você concorda comigo?
Concordo plenamente, concordo plenamente, que é exatamente a partir de todas essas informações que você vai encaixar essa avaliação, né? Eu costumo dizer outra coisa que complementa, eu acho que essa sua abordagem é algo que, por exemplo, é muito comum de ter no consultório do nutricionista, que é a bioimpedância. Toda vez que o Uhum. paciente vai fazer a bioimpedância, o nutricionista manda lá um protocolo de coisas a serem seguidas para ele fazer a bioimpedância, porque senão o exame dá ruim, né? Não é fidedigno. É jejum, é hidratação, é cafeína e não sei o quê. Blá, blá, blá. O exame de sangue, qual que é a recomendação? Uhum. Como é que você contextualiza? Então, tudo isso aí que você falou, professor, eu acho que faz muito sentido. É o que eu acredito e é o que eu sempre oriento. Entenda o seu paciente, a rotina dele, a história dele. Por exemplo, eu estava comentando, eu fiz exame no meio da semana. Por que eu fiz no meio da semana? Aleatório? Porque a gente tinha live hoje, eu resolvi fazer um exame? Não, porque Uhum. eu sei que eu tenho 5 dias, de segunda a sexta, onde eu tenho uma rotina um pouco mais controlada. De final de semana ela foge um pouco. Isso interfere no exame? Claro que interfere. Então imagina, você tem um paciente que trabalha 5 dias por semana, extremamente estressado, extremamente aí numa rotina atribulada. Um final de semana onde é totalmente, sei lá, né? Ou ele só dorme, não faz nada, ou é outra coisa. Então, um momento desse exame também mexe muito, né? Então, fazer toda essa contextualização da história, da rotina, dos hábitos, tudo isso vai facilitar tanto o que você quer escolher para avaliar, quando o momento ideal para essa avaliação, para você fazer realmente esse screening, né? Que o exame é um screening Uhum. que você faz da pessoa para te dar informação complementar aquilo que você já sabe o que você tem ali de trabalho em termos de intervenção, né? E você tem vários tipos de pacientes, né? Você tem o paciente doente, você tem o que é, entre aspas, saudável, mas ele é sedentário, né? Você tem aquele que começou a fazer atividade física ontem. Você tem aquele que é treinado. Você tem o atleta. Aí você tem o atleta iniciante, o intermediário, o avançado. E você tem o atleta do topo da pirâmide, que é o atleta olímpico. Quer dizer, são pessoas distintas e você tem que ter uma abordagem diferente para cada uma delas também. Com certeza, com certeza. Eu recebi uma pergunta hoje, né, sobre exame. Ah, mas pode fazer exercício antes de fazer o exame? Eu falo assim, por que você vai tirar o exercício? Ah, porque vai alterar. Eu falei, vai alterar? Vai alterar você tirar ele, você privar ele da É. rotina dele para fazer um exame para, entre aspas, dar alguma coisa normal. Né? Eu acho que isso às vezes é o que eu vejo. Eu gosto do exemplo do paciente que vai no retorno do nutricionista. Ah, semana que vem eu tenho retorno lá no nutricionista. O que eu vou fazer essa Faz semana? tudo certinho. Tudo certinho, vou seguir a dieta mil maravilhas, vou fazer tranquilo para chegar e dar um resultado bom. Ah, deu um resultado legal no nutricionista. Sai do nutricionista e quer fazer o quê? Ah, vamos comer uma pizza, né? Porque eu fiz dieta uma semana. Vamos comer uma pizza. Então eu vejo que a coisa do exame entra meio que nessa. Parece que a pessoa quer criar o ambiente para não dar nada alterado. Sendo que, na verdade, eu estou querendo o exame para saber se está alterado, para poder tratar, para poder corrigir, para poder entender aonde que está faltando ali ajustar, né, todo esse organismo. Então, essa questão do indivíduo, do atleta, do sedentário, de tudo isso, eu acho que ela é muito importante ser levada em consideração para você esperar. Né? Eu lembro uma vez, até acho que foi uma fala sua, a gente estava falando assim sobre a avaliação de marcadores inflamatórios depois do exercício. Aí você Pecar. falou, vai estar tá inflamado. É lógico. Lógico, é lógico. E o que isso tem de mais? Tá inflamado, ainda bem que tá, né? A verdade é Ainda bem, essa. né? Ainda bem que tá inflamado, não é? Então eu vejo muito assim, ah, não vou fazer exercício, porque senão vai alterar o exame. Mas, ué, eu quero saber se o teu exercício realmente é capaz de alterar algum marcador que me deu uma informação significativa. E não fazer com que você pare as coisas para fique em repouso, fique em jejum, fique sei lá o quê, né, para É. dar normal. Acho que isso é Isso um aí, dos. fazendo uma analogia para a rapaziada toda aí que está nos acompanhando, né, para eles entenderem, é a mesma coisa que você, aluno, vai fazer uma prova e você cola a prova inteira.
Aí você vem e apresenta essa prova para o seu pai, para sua mãe, e fala assim: olha, eu tirei 10, estudei muito. Quer dizer, mentira, Aham. você colou. Né? Esse Mentira! 10 ele não é real. Porque você tem um número no seu papel, 10, só que dentro da sua cabeça você deve ter 0, 1 e meio, porque você não sabe nada, você colocou tudo, não adiantou nada. Exatamente, exato, né? Então eu sempre falo para as pessoas com a questão do exame, a gente trata pessoas, né? A gente não É, trata número. Então não fica vidrado no número. Mostra para o seu paciente que o número não é o importante, aquele intervalo de referência que está lá. Não é isso que é importante. O importante é eu saber que eu estou fazendo uma avaliação fidedigna, que eu estou fazendo uma avaliação consciente e que isso vai me ajudar a tratar você, e não o número. O número as alto, baixo e pessoas tal, né? elas têm que saber diferenciar o que, que é uma conduta clínica e o que, que é pesquisa. Porque quando você faz pesquisa, o que vai importar, depois que você tiver os dados coletados, o que importa é o número. Porque aí Exato. você vai fazer o tratamento estatístico para ver se tem significância ou não. Então, eu não estou avaliando a parte clínica, eu estou vendo números. Agora, Perfeito. com essa conduta do paciente, eu não quero saber estatística, eu quero saber a parte clínica, né? O que, que ele tem para me dizer. Porque, às vezes, eu posso não ter uma análise muito bem, eu posso ter uma análise muito bem feita e ter uma significância estatística, mas ela não foi clínica. E às vezes pode ser o Perfeito. contrário. Olha, Exato. estatisticamente isso aqui não é significante, não é significativo. Mas eu falei, mas espera aí, clinicamente é, porque o cara melhorou. Exatamente. Né? Exato. Né? É o que eu sempre falo, a gente trata pessoas, a gente não trata números, né? Então, esses números dos exames, eles nos auxiliam diante do raciocínio clínico, né? Sem o raciocínio clínico, né, fica um número vazio, fica uma coisa jogada, fica uma coisa sem sentido e de difícil interpretação até, né? Porque Exato. às vezes aparecem uns números ali que fora de um contexto, você não consegue explicar, você não consegue explicar, né? E o paciente vai lá, joga no Google, né, vê uma resposta lá e bota você na parede lá, porque você não sabe, Rodrigo, né? esse, eu não sei se é um, acho que um dos melhores ou piores desserviços que tem, que é o Google. Porque o leigo, ele não entende nada de nada, ele só sabe aquela coisa lógica, olha, está dentro dos parâmetros, ó, isso aqui está muito fora. Ele vai lá no Google, que é o pai dos Perfeito. burros, né? E o Google fala que tem alguma coisa. O cara não sabe nada, né? Ele, dependendo do que ele lê no Google, ele já acha que vai morrer. Sim. Né? Então, o coveiro é o Google. Esse é o famoso efeito Dunning-Kruger, né? Dunning-Kruger, perfeito. Dunning-Kruger, Dunning-Kruger. efeito Dunning-Kruger, né? Que infelizmente a gente está vivendo muito disso agora, né? De pessoas pegarem fragmentos de uma informação e transformarem isso num, né? Teoricamente, num conhecimento, numa verdade que, poxa, É, infelizmente não é. para quem não sabe, né, o que é Dunning-Kruger, Dunning-Kruger são dois pesquisadores, né, o Dunning e o Kruger, que fizeram uma escala, na verdade, é um U invertido, que quando essa escala está lá no topo da montanha, né, da curva, diz o seguinte: o grau de imbecilidade é ali, ó, é o topo. E esse é o cara que se acha o expert, que acha que é o sabe tudo, só que ele não sabe nada. Só que quanto mais ele acha que ele sabe, na verdade, ele está lá na pontinha ali do topo do U, que é o perfeito imbecil. Essa é a síndrome de Dunning-Kruger. Exatamente. E aquele, né, que eu nos considero que quanto mais a gente estuda, a gente parece que menos sabe o que mais precisa Exato, estudar. exato. É o outro lado, né? É o outro lado. O que Ah, eu é sempre bem isso. falo, nós ainda temos muito mais perguntas do que respostas. Com certeza, Né? com Esse é o certeza. problema. Não. Mas Seguindo vamos lá, aqui vamos seguindo, vamos seguindo. o nosso raciocínio, então a gente tem o raciocínio clínico, né, para solicitar o exame, e a gente não pode incorrer naquele erro muito comum da dieta de gaveta, né, que tem muito nutricionista que dá a mesma dieta para todo mundo, né, nutrólogo, endócrino faz isso, e o sujeito que dá a mesma solicitação de exame para qualquer um. Né? Entra lá um senhor de 80 anos, entra um adolescente, ó, vai lá, faz e
né? Geralmente é aquele cara barrigudão que fuma, o médico, né? Tá lá, vai lá, vai lá, vai lá, né? Faz lá. É bem isso mesmo, né? Mas assim, por isso que eu sempre em aula, eu sempre evito, né, colocar quais exames, né? Eu sempre vou criando, junto com a turma, o raciocínio. Ó, vamos, beleza, vamos falar de homeostase glicêmica. Vamos entender como é que funciona a homeostase glicêmica, resposta, glicemia, insulina, funcionamento, o que que piora, entendemos? Então, se você tem esse quadro, isso vai piorar, porque interfere aqui via inflamatória, e aí por isso que o exame sobe, entendeu? Esse exame vai estar aumentado. E não aquela coisa, insulina acima de 15, acima de 20, resistência insulínica, diabetes tal. Não vira essa coisa protocolada. A partir do momento É. que você entende, né, a base, o exame ele é só o marcador ali que você fala, agora eu entendi por que ele subiu. Agora eu entendi por que ele está alterado. E agora eu sei o que eu tenho que fazer para controlar. Né? Então é só tirar o carboidrato e dar uma dieta low carb que você vai resolver o problema, né, do diabetes no mundo. Ou Então, o jejum intermitente, ou o não aeróbio em é? jejum, né? Pois é. Ou a moda agora, né, da nossa amiga lá, blogueira, que mandou agora de jejum de 5 dias, né? Putz, é cada uma, não? Pô, veio aquelas que foi uma ex-Big Brother que fez a microbiota do magro. É a mesma, A mesma? é a fruta da cirrose, microbiota do magro e agora jejum de 5 dias. É a mesma. Que Ela toda coisa, hora ela rapaz. precisa aparecer na mídia, né? Então ela manda uma, né? Ela lança uma Não, mas nova. o pior é que tem gente que segue. Infelizmente, É que o negócio da água com limão, glutamina e gratidão. Cara, existe uma constelação fazendo isso. É impressionante. no caso dessa, eu não sei como é que a gente pode chamar, né? Ela não é profissional da saúde, então não tem ninguém que pode, vamos dizer assim, impedir ela de falar o que ela quer falar. Esse é, entre aspas, um problema, né, que É. a gente da área da saúde sofre, é um desserviço. Isso é um desserviço, né? Enquanto profissional da área da saúde, biomédico, nutricionista, profissional de educação física, médico, nós temos os conselhos que regulamentam a nossa profissão e que podem Uhum. ali dar uma intimação caso esteja fazendo algum tipo de desserviço, né? Oferindo o preceito de ética. No caso dela, não, ela pode falar o que ela quiser. E, Bom, infelizmente, ela tem um. mas também eu vou te falar uma coisa: nós estamos num país que, se o cara é corrupto, se o cara lesa os cofres públicos, se o cara desvia dinheiro, não acontece nada, quanto mais uma blogueirinha que vai falar qualquer coisa, né? O cara É. falar, tem que pagar e tá A gente falando. continua estudando e fazendo a nossa parte, né? Mas vamos lá, qual é o próximo tópico aí do nosso Então, bate-papo? assim, competência legal versus competência intelectual, né? Então, Certo. logicamente que para eu solicitar, eu tenho que conhecer. Ponto. E aí entra aquela coisa do raciocínio clínico e o raciocínio do exame, né? Que exame eu vou pedir, por quê? Então, assim, dá um exemplo, né, de uma conduta. Que exame eu vou solicitar se esse paciente apresentar algum sintoma que eu prevejo de alguma doença grave, né? Ótimo. Dá um exemplo. Legal. Eu acho que nessa questão das competências, vamos colocar, né, um Uhum, debate entre as duas profissões que têm a competência. O médico e o nutricionista, ambos solicitam. Só que a gente tem que entender que a competência de solicitação ela é diferente. O médico solicita, vamos dizer assim, de uma forma tradicional, tá? uhum, Não vou falar que todo médico é assim, mas de uma forma tradicional, a medicina enxerga o exame para diagnóstico de doença, de uma uhum, forma tradicional. Por isso que existem os pontos de corte, as diretrizes, é para ver doença, a diretriz de diabetes, a diretriz de hipertensão, a diretriz uhum. de dislipidemia. Então, são pontos de corte de doença. O nutricionista, ele não dá diagnóstico de doença. O Exato. nutricionista faz diagnóstico nutricional. Então, a abordagem a competência dessa solicitação não deve ser para você investigar o diagnóstico da doença. Então, a solicitação, ela também precisa ser de uma outra forma. Enquanto, por exemplo, a gente vê aqueles médicos tradicionalzão, classicão, o check-up, hemograma, Uhum, colesterol e glicemia, né? Tipo perfil síndrome metabólica, né? Com uhum. dislipidemia e hiperglicemia. Esse é o check-up.
e um hemogramazinho para ver anemia. Né? O nutricionista ele tem um outro background de interpretação que não é o desfecho da doença. Então eu preciso ver alteração do metabolismo de ferro, alteração talvez ali em relação às lipoproteínas, mas não no sentido da dislipidemia em si instalada, mas eu posso ver ali outras correlações, né? Marcadores relacionados aí a, por exemplo, alterações clínicas, como uma disfunção tiroidiana, mas que tem um cunho nutricional, né? Quando a gente Uhum. fala aí principalmente do sistema endócrino, a gente sabe que a base dos micronutrientes é fundamental. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, né? O primeiro ponto muito importante da gente colocar, que a visão, né? Hoje é muito mais integrado isso, mas a visão tradicional do exame é uma visão de doença. E aqueles valorzinhos que geralmente a gente vê é valor de doença. A gente Uhum. geralmente vê numa visão mais fisiopatológica. A visão fisiopatológica é aquela visão precoce, aquela visão de uma alteração ainda em nível celular, ainda num nível, né, vamos dizer assim, no estágio inicial, que talvez a gente comece a ver exatamente sinais e sintomas que não sejam os clássicos da doença, mas que já chamam a atenção de que pode estar sendo aí ter alguma alteração em relação aí a uma possível, né, doença, vamos dizer. Um cansaço. Cansaço pode ser, por exemplo, uma anemia? Talvez pode ser. Cansaço pode estar relacionado com disfunção tiroidiana? Pode ser. Mas o cansaço pode ser também uma desidratação, pode ser Uhum. um baixo consumo de carboidrato. Então aí nisso você vai, por meio desse sinal, desse sintoma, né, começar a fazer as hipóteses. Como é que está a sua alimentação? Pô, se já está baixa, talvez a gente já vai ver. Opa, talvez esse paciente está comendo pouco carboidrato. Então a gente vai ver um triglicerídeo mais baixo, a gente vai ver talvez uma ureia dependendo um pouquinho mais alta, né? Não, ele está com anemia, né? Tá com anemia, mas o hemograma tá normal. Então a gente tem que ir para os marcadores precoces de ferritina, transferrina, né? Então eu acho que assim, a sintomatologia do ponto de vista precoce, né, da doença, ela é muito importante. Os sinais e sintomas eles falam muito, né? Um outro ponto, por exemplo, a questão de libido. Libido então testosterona tá baixa, testo tá baixa, né? Testo tá baixo. Aí pega lá a mulher, dosa testo da mulher, tá baixa. Tá vendo? Preciso tomar testo. Preciso disso, né? Então, assim, cria-se já ali uma justificativa de um possível exame para aquilo que você está sentindo. Tipo assim, eu preciso achar alguma coisa para fazer com que eu. Para poder fazer com a É, consciência limpa. exatamente, exatamente. Então, acho que nessa questão das competências ali, eu acho que, como a gente já comentou bastante, a anamnese, esses sinais e sintomas, eles vão guiar muito a questão de quais parâmetros são interessantes de serem solicitados, né? E num outro caso, vamos supor, porque você tem, vamos falar de doença, né? Você tem algumas doenças que são sintomáticas. Então, Uhum, na anamnese, você já começa a suspeitar de alguma coisa, mas outras são assintomáticas. Então, o paciente ele não vai te relatar isso. E aí, talvez justifique a solicitação do exame para você comparar. Porque, de repente, perfeito, você vê alguma coisa no exame que você não viu na conversa. exato. Ó, ele não me falou nada disso, mas olha, eu estou vendo aqui que alguns exames estão irregulares, né? Ou estão fora de padrão, por exemplo. Uhum. Perfeito. Não, é exatamente aquilo que eu estava comentando sobre essa solicitação de muitos exames. Existem momentos que são necessários, né? Principalmente quando a gente às vezes não olha numa visão fechada desse diagnóstico da doença, que talvez tenha um critério de determinados exames, né, que são utilizados, precise sim, talvez a gente fazer uma solicitação um pouco mais ampla, né? Mas é exatamente isso, é num momento onde é pertinente fazer essa avaliação. Igual, por exemplo, eu sempre gosto quando acho que a tireoide ela tem muita importância no nosso metabolismo e muitos ramos de possíveis Uhum. alterações. Então, talvez quando você quer investigar uma tireoide, seja muito importante solicitar uma gama maior de exames, né? Exatamente, talvez, não é porque faltou essa informação na consulta, mas é porque talvez não tem como eu saber isso só no bate-papo e eu preciso realmente avaliar para saber se, caso eu tenha uma alteração tireoidiana,
possa ser, por exemplo, por um micronutriente. Né? A gente Uhum. tem aí, por exemplo, queda de cabelo tem relação com disfunção tiroidiana, né? Mas também pode ser por causa de falta de ferro e anemia, pode ser por alteração androgênica, né? Por conversão de testosterona em DHT. Então, Uhum. todas essas, né, essas sintomatologias, talvez sim, você precise fazer uma solicitação de uma gama maior para justificar a investigação daquela sintomatologia, sem Por dúvida. exemplo, vamos forjar aqui uma situação e aí você faz o teu diagnóstico, né? Vamos supor, vamos pegar mulher, porque com a mulher é mais frequente, problema mulher, ferro, transferrina e ferritina. E aí a gente Perfeito. tem aquele problema normal que as mulheres têm de anemia ou de falsa anemia, né? Por quê? Pode ser por uma má alimentação, pode ser por um fluxo menstrual muito intenso, pode ser por estresse, né? Ansiedade, né? Outras doenças que às vezes nós não vamos detectar, nem o Uhum. médico, às vezes é o psicólogo que vai detectar, né? Transtornos de ansiedade e tudo mais, mas você vê lá no exame que a gente tem alguma alteração. E isso indica uma suposta anemia, mas de repente não é. Né? Então, essa relação anemia, ferro, ferritina e transferrina, né? Como é que você enxerga isso? Show. Eu gosto bastante, né, do caso mulher, porque é complexo. Ele é complexo. Isso, para quem gosta de estudar, eu acho que isso é legal, né? Porque isso Uhum. te dá realmente o desafio de você entender, de você conseguir realmente fazer uma avaliação assertiva e, consequentemente, uma intervenção. Primeiro ponto, quando a gente fala de exame de sangue na mulher, né? As pessoas muitas vezes elas não levam em consideração quando que a mulher faz o exame. Qual é o período do ciclo menstrual que ela fez o exame? Principalmente quando a gente fala de ferro, se você pegar e fizer o exame quando a mulher está menstruada, você tem uma perda significativa do ferro, você tem uma alteração desse metabolismo, dessa homeostase de ferro. Né? Então, uma das coisas que eu sempre oriento, quando for mulher, não peça para ela te dar ali pelo menos uma ideia de qual é o calendário menstrual. E você geralmente, se você nutricionista quer fazer uma investigação de ferro, ela não vai fazer perto da fase menstrual. Ela vai fazer, por exemplo, na fase pré-ovulatória, que é uma fase mais metabolicamente favorável, vamos dizer assim. Porque você tira dessa zona, né, de perda de sangue, você tira dessa zona passível de alteração da homeostase de ferro, consequentemente uma interpretação equivocada. Né? Como você falou, a mulher já tem um fator de risco para anemia. Ela naturalmente, a partir do momento que ela começa a menstruar, é um fator de risco para anemia. Né? Então, isso é um ponto que precisa ser levado em consideração dentro da avaliação. Então, eu prefiro fazer uma avaliação fora do período menstrual para você não estar tendo esse viés de interpretação pelo fato da perda de sangue. Né? Uma coisa interessante, a mulher que usa DIU, né, geralmente quando ela coloca DIU, tem uma tendência a aumentar o fluxo. Isso tem uma tendência também a mexer, por exemplo, na homeostase de ferro. E a mulher que não menstrua é uma outra conversa que aí talvez não tenha essa oscilação. Mas aí, Uhum. como marcador, ferro sérico, eu falo que é a mesma coisa que nada, assim, para a gente interpretar. Então, para quem está aí assistindo, o ferro sérico, eu acho que ele tem muito pouca relevância clínica em termos do seu valor. A ferritina, para nós, ela é o melhor marcador do que a gente chama de estoque de ferro. Né? Então, como que está o estoque de ferro no corpo? Acho que a ferritina é um excelente marcador. Né? Para a gente ter a anemia, né, por diagnóstico da doença, a gente geralmente vai ver na queda das concentrações de hemoglobina, né, lá numa fase um pouco mais tardia. Mas a ferritina é o primeiro estágio de depleção de ferro, a gente vê pela ferritina. Né? A ferritina, então, ali, quando ela começa a cair de 50, de 30, já é um indicativo de depleção de ferro. Né? Esse é o primeiro sinal de depleção de ferro. Qual que é o porém da ferritina? Que a gente sempre tem que levar em consideração. Ela é uma proteína de fase aguda. Sendo uma proteína de fase aguda, quadros inflamatórios fazem com que ela responda positivamente. Logo, a gente pode ter uma ferritina aumentada
por conta da inflamação e não por O conta de exercício estoque de intenso, ferro. por exemplo. Exatamente. Então, pega uma mulher que faz exercício, esse exercício ele tem um caráter inflamatório, tem uma sinalização principalmente relacionada, né, ao aumento de interleucinas, a interleucina 6, que Uhum. faz exatamente ali epsidina, ferritina, esses marcadores aumentam. Então, é uma falsa interpretação de estoque, na verdade, é uma interpretação inflamatória, né? E aí, imagina o seguinte, se a gente pega, né, se a gente não leva em consideração isso, você pega uma mulher que tem falta de ferro, que a ferritina dela normalmente, vamos dar o exemplo aí que eu pus número, normalmente a ferritina dela é abaixo de 50. Só que ela está inflamada e a ferritina foi para 100, que é teoricamente um valor normal para o estoque de ferro. Você olha esse exame e não levou em consideração que ela, por exemplo, ela pode estar um pouquinho sobrepesa, e essa inflamação do sobrepeso, da obesidade, influenciar nessa ferritina. E você olha uma ferritina ali de 100, 100 e pouquinho, você acha que está normal e, pô, bola para frente. Na verdade, está enviesado. E aí entra a transferrina. Eu acho que a transferrina ela é um marcador diferencial bem interessante. Não só a transferrina em termos de concentração de transferrina, mas no índice de saturação. Vamos tentar fazer uma analogia fácil que eu gosto de fazer. Ah, Vamos imaginar que no nosso corpo a gente tem um depósito, um armazém, um galpão, né? Imagina lá o galpão que você treina lá, a academia do John lá, um galpãozão. Aquele galpãozão, ali é o nosso estoque de ferro, é como se fosse a ferritina. A transferrina é o transportador desse ferro. Então é como se a transferrina fosse os caminhões que vão nesse depósito, vão carregar o caminhão de ferro e vão para a estrada, no sangue, na circulação, levar ferro para onde precisa. Se a ferritina está baixa, se o estoque está baixo, a hora que o caminhão encostar no depósito, ele vai falar assim, ué, cadê? Não tem. O que ele vai uhum. fazer? Ele não vai ter o que pôr dentro do caminhão para ir para a estrada. Esse é o índice de saturação da transferrina. Se o caminhão está cheio, se o caminhão está vazio. Se o caminhão está cheio, que é a saturação de transferrina, né, que ela está alta, o índice de saturação está alto, quer dizer que você tem ferro, né? Você tem ferro. Se o índice de saturação está baixa, esse aí é um diferencial para realmente a gente ver se a homeostase de ferro está ruim. Então, o índice de saturação de transferrina baixo, mesmo com a ferritina normal, pode ser que essa ferritina esteja mascarada por uma inflamação, mas a saturação de transferrina baixa, talvez que você não tem ferro disponível para ser transportado. Talvez esse ferro, pela inflamação, a gente talvez vai complicar um pouquinho. A epsidina, fechando as ferroportinas, ela não vai permitir com que esse ferro seja transportado. Então a gente vê que tem pouco ferro sérico circulante com índice de saturação de transferrina. Para só depois, mais para frente, a gente talvez ver uma alteração na hemoglobina, né? Por isso que aí, então, a gente não pode esperar isso acontecer, a gente tem que ver exatamente, talvez, esses marcadores precoces aí. Você colocou duas situações interessantes, né? Lá na frente seria uma fase crônica. É. Mas eu gosto muito, e eu falo muito isso em aula, né? Principalmente quando eu ministro aula sobre. Tem uma aula que eu ministro, uma é bioquímica do exercício e a outra é que eu falo sobre dano, né? Reparação e recuperação e hipertrofia do músculo esquelético, né? Regeneração e reparação. E aí, numa fase aguda, por exemplo, dependendo da intensidade do exercício, principalmente se for exercício com uma característica mais excêntrica, onde você apresenta mais inflamação, né, e mais dano tecidual, você sofre muita hemólise. Então você Exato. tem um aumento no plasma de ferro muito grande. Só que esse ferro ele começa a impactar com outros minerais, principalmente cobre, porque quanto mais intenso o exercício, mais cobre você vai perdendo, que vai aumentando no plasma. E Uhum. quando você tem esse conteúdo de ferro extremamente alto, por causa da hemólise, do exercício intenso, mais o cobre, você de cara tem reação de Fenton. Reação de Fenton, E perfeito. aí você provoca Um a estresse aparição de oxidativo radical absurdo. Uhum. hidroxil, que é o diabo. Ou Exatamente. então, vamos supor que você esteja fazendo um exercício, tipo um HIIT ou um sit, com característica intervalada, mas all out, né? Extremamente intenso. Você vai ter um aumento do consumo de oxigênio, você tem um aumento da produção de radical superóxido, você tem um aumento de produção de peróxido de hidrogênio e o ferro aumentado.
e aí, de novo, você tem reação de Haber-Weiss acontecendo, radical hidroxil e dano, inflamação, e aí você vai pegar todos os marcadores lá em cima, né? Isso, exato, exato. A bioquímica é maravilhosa, né? Exato, então por isso que eu acho que essa contextualização do momento do exame é uma coisa clínica, a outra coisa é a fisiológica, né? Então, se você faz isso, é esperado isso. Então, se eu Né? pegar um exame, só que eu quero ver clinicamente, vai me dar uma mascarada. Então, talvez, se a minha investigação é clínica, naquela coisa que a gente falou do exercício, dependendo do exercício, da característica, de intensidade, tudo isso, talvez valha a pena, sim, tirar esse indivíduo do exercício para avaliá-lo clinicamente, ou Uhum. escolher o melhor momento para fazer essa avaliação clínica, né? Dar um exemplo. Por exemplo, no futebol. O futebol tem pré-temporada. Na pré-temporada que geralmente você faz uma grande bateria de exames, de avaliações, porque é um momento ali ainda onde você não tem uma carga de treino, você não tem competição, você não tem uma demanda aumentada que possa vir a mascarar alguns indicadores e você pode vê-los, né, de forma clínica, com muito mais clareza e fazer uma intervenção caso seja necessário. Isso gerou, né, gera até hoje algumas incoerências, a famosa CK, né? Eu me bato muito porque como eu tenho assim uma, uma base dentro da bioquímica, né? Quem foi meu professor de bioquímica foi o Baiardo também, o Baiardo Torres, né? Que você já deve ter consultado o livro dele, Bioquímica Básica, né? Uhum. Às vezes eu me bato muito com alguns problemas. Começa pela terminologia, né? Eu não sei por que chamam de CPK, porque na verdade estou usando uma enzima creatina quinase. O que é o P aí, né? Então, às vezes, tem essa incoerência do cara pegar secar lá em cima, né? O cara está com 5.000 de secar. Caramba, o cara vai ter uma lesão. Para o treinamento. Ou então, pô, vai infartar, né? Ah, Secar lá em cima, essa é vai clássica. infartar. Essa é E, clássica. caraca, se o cara pega um jogador de futebol, e isso ocorria com frequência no futebol, pô, o cara saiu de um treino pliométrico, né, com saltos de barreira, de várias barreiras, com impulsão, com tudo isso, é óbvio que a secada do cara vai estar lá em cima. E aí Perfeito. o cara analisa isso, não, tira ele, não pode treinar mais, não vai competir porque a secada está alto. Cara, tem a ver uma coisa com a outra. Uhum, E exato. anormal seria se a CK tivesse baixa depois de tudo que o cara fez. É, Né? exatamente, exatamente. A CK, ela é um dos clássicos marcadores, né, que geralmente a gente utiliza para fazer uma correlação com o exercício, mas, nossa, acho que tem tanto mito de CK que a gente acho que ficaria uma hora aqui falando só sobre a CK, né? Não, eu canso de ouvir gente falar, se a CK não tá alta, quer dizer que o treino não é bom, quer dizer que você não treinou. Não, CK alta é risco de lesão, tem que tirar. Né? Tipo, tanta coisa que a gente ouve sobre a CK e, coitada, ela é só um marcador indireto. De CK. Ela é só um marcador indireto, né? Eu costumo, a mulher, pegando o exemplo da mulher, Uhum. né? Eu acho que na mulher é, é um conjunto de fatores que começam aí às vezes a serem sobrepostos, né? Que cai naquela coisa que a gente estava falando, de então, o problema dela é que está com o hormônio ruim, né? Então, por exemplo, a CK na mulher, ela tem uma característica muito peculiar. Primeiro, quando a gente compara homem com mulher. Se a gente comparar homem com mulher, a CK do homem é maior, porque o homem tem mais massa muscular. Isso é o primeiro Uhum. ponto. Mas Lógico. a mulher também, ela por conta, principalmente do estradiol, o estradiol ele tem um efeito estabilizador de membrana. Então Uhum. isso faz com que, já que a CK é um marcador intracelular, se ela tem uma maior estabilidade de membrana, menos, entre aspas, vazamento, Uhum. né? Então isso faz com que a mulher tenha menos CK naturalmente do que o homem. E é o que acontece. Essa coisa de você não padronizar a avaliação da mulher de acordo com a fase do ciclo menstrual, você pode correr um erro, às vezes, por exemplo, de interpretação da CK. Por quê? Se a gente falou que o estradiol regula a integridade de membrana, a gente pensa então que, de acordo com a fase do ciclo, eu tenho uma oscilação de estradiol. Logo, será que eu posso ter uma alteração de integridade, consequentemente, uma alteração desse marcador? E as pesquisas mostram sim.
que você pegar uma mulher fazendo o mesmo exercício, a mesma intensidade, a mesma duração, na fase logo depois que ela menstruou e na fase depois da ovulação, né, logo depois que ela menstrua, geralmente estradiol e progesterona estão lá embaixo. Depois da ovulação, pico, né? A gente tem dos hormônios gonadotróficos, você tem uma progesterona mais alta e um estradiol também mais alto na fase lútea. Então, você comparando as intensidades de exercício nessas duas fases, a fase onde ela tem mais estradiol, ela tem menos CK, fazendo o mesmo exercício, a mesma intensidade, a mesma duração. Enquanto se ela faz isso na fase menstrual, ela tem uma CK muito mais alta, né? Então, isso mostra um viés também fisiológico. Se a gente não controla, a gente interpreta errado, né? Exato. A gente interpreta errado. Então, imagina você pega, por exemplo, esse mês, a periodização de treino dela tá um treino, não sei, um treino de hipertrofia, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E ela faz o exame na fase lútea, dá um valor X. Vai mudar a periodização. Aí você quer ver, então, se essa nova periodização interfere. Só que aí você pega e joga ela para fazer o exame, joga, né? Ela vai e faz na fase menstrual, dá um valor totalmente alterado para um exercício talvez que seja mais leve. Aí você fala assim, ué, o que é isso? Não pode ser somente uma alteração do estado fisiológico dela que implique na questão de integridade celular, consequentemente no marcador. Então a gente tem que entender da CK que ela não é termômetro de treino, que ela não é indicador de lesão, que ela é um marcador de desgaste muscular, desgaste celular, né? Basicamente. Então qual é a condição para isso? Se a gente tem, por exemplo, se a gente for pensar em dietas restritivas, pô, menos geração energética. Talvez, será que isso não prejudica as bombas de ATP? Se a gente tem uma alteração de bombas de ATP, sódio, potássio, cálcio, isso altera principalmente ali um cálcio intracelular que relaciona também com uma destruição celular. Ué, se eu estou destruindo célula, será que isso não está fazendo eu jogar mais marcadores para o sangue? Então, tudo isso é uma coisa, né, vamos dizer assim, que pode ser levado em consideração dentro da interpretação dos exames para a gente realmente ter segurança daquilo que a gente está avaliando no momento e aquele valor realmente ser coerente, né, com o seu paciente, para a gente não ter dados, às vezes, assim, meio perdidos e que fique ali, né, naquela coisa de, vou jogar a culpa no laboratório, deve ser o problema do laboratório. Perfeito. E assim, a necessidade do. Vamos falar agora do profissional médico, né? Já que é a competência primordial dele, né? O profissional médico, ele precisa conhecer de exercício, Sim. ele precisa acompanhar e entender a periodização do treino, o planejamento, como você quer chamar, né? Eu não gosto muito de me fixar em nomes, né? Mas de você acompanhar o planejamento e saber em que período esse treino vai ser mais intenso, em que período esse treino vai ser mais moderado, né, para eu poder entender uma possível solicitação e interpretação. Perfeito. Porque o treinamento em si pode mascarar um monte de dado que eu vou ter no meu exame. Com certeza. A outra coisa, que você falou, você vai falando as coisas, vai vindo aqui, eu vou fosforilando, né? Imagina, a gente tem aqui no Brasil uma situação caótica, né, para o esportista, que você tem muito esportista bom, mas o cara vem da favela às vezes. Sim. E o cara não tem o que comer. Então você pega aí corredores, atletas, mais da modalidade do atletismo, pessoas que têm uma classe social muito baixa e o cara é subnutrido. A mulher, a menina é subnutrida. E aí você pega, por exemplo, uma deficiência marginal de vitamina do complexo B, de B2 e B3. Uma deficiência marginal dessas duas vitaminas já comprometeu o treinamento aeróbico todinho. Tudo. NAD e FAD já eu era. já tenho comprometimento aí de produção de NAD e FAD, sistema de transporte de elétrons, e aí você às vezes não consegue enxergar isso. Fala, pô, mas essa atleta está treinando, mas não está melhorando. Mas peraí, ela está comendo? Né? Exato, exatamente. Hoje eu trabalho na seleção, né? Na seleção de futebol feminino, na Sub-20. E a gente vê muito isso, né? A gente vê exatamente essa questão, às vezes, social, que implica diretamente em hábitos, por exemplo, nutricionais, que vão refletir em carências, é óbvio.
né? E isso aí muitas vezes não é só inerente à questão de treino, que não tem um devido aporte de treino, mas é porque está faltando vitamina, está faltando nutriente, está faltando ajustes que muitas vezes isso vem, vamos dizer assim, vem de casa, né? Às vezes a gente sabe que a dificuldade, infelizmente, né, no país, né, nessa questão cultural e social, implica nessas alterações, né? Então, por isso que é mais um ponto de ser avaliado, sem dúvida nenhuma. Logicamente que a gente não está levando em consideração aqueles atletas que eles estão lotados em clubes que tem nutricionista, então você tem lá o Perfeito. café da manhã, você tem a colação, você tem o almoço, tudo certinho. Mas você tem aquele atleta que às vezes ele não tem dinheiro para sair da onde ele está para ele treinar. E o clube onde ele treina é um clube também precário, né? Que o cara vai treinar no ginásio, o ginásio tem um rombo no teto, se chover, ele treina embaixo de chuva. Né? É o Exato. Brasil que o Brasil não conhece. Né? Exato. Quando eu estava na Unicamp, tinha uma menina lá que ela foi até campeã mundial dos 100 metros juvenil. Pô, você acredita que o técnico dela, cara, ele conseguiu uma doação de um fogão industrial. Ele levou esse fogão para casa dele, a mulher dele que preparava a dieta, né, os alimentos, e ele levava as atletas, e inclusive essa menina, para comer na casa Aham. dele, porque não Olha só. tinha outra condição. Né? É, As pessoas não têm ideia daquilo que acontece aí fora dos grandes clubes, dos grandes centros de treinamento. exato. Exatamente. Brasil, mas vamos lá. Que mais? Ô, Que temos mais? Rodrigo, agora eu vou te colocar um pouquinho na parede Ixi. de uma palavrinha aí que você falou, que eu bato nela várias vezes, e o Burini, ele está junto comigo, que a gente tem um artigo que a gente está construindo ele, a cada ano a gente escreve um parágrafo. Conheço bem essa história. A última vez que eu encontrei o Burini, eu acho que foi no American College, que ele me chamou, eu estava fazendo uma live. Aí ele apareceu e me chamou, vem aqui, vem aqui. Aí eu falei, para a live, que agora eu tenho que falar com o meu mestre aqui, com o Burini. Aham. Aí ele assim, escuta, vem cá, vamos escrever um artigo junto, porque eu compactuo com você daquilo que você pensa. Então nós vamos escrever um Uhum. artigo falando sobre homeostase e alostase. Eu falei, Burinão, estamos dentro. E acho que você Show. estava, porque a gente foi ver um pôster, você vai lembrar disso. Aí Aham. juntou eu, o Burini, você, o Franz, os meus orientandos, meus dois Sim. doutorandos. Tá? Aí uma hora o Burini falou assim, vocês vão para lá, que eu estou conversando com o Tasso aqui, isso aqui vocês não entendem. Vamos para lá, vamos para lá. Lembra disso? Lembro, O lembro. Burini é uma piada, cara. E aí, assim, o que a gente vem batendo? Né? O termo homeostase ele é muito complicado. Demais, Porque, na verdade, se a homeostase existisse, você seria retroalimentado sem ingestão de alimento. Então, você vai Perfeito. dormir à meia-noite e a sua glicemia ela tem que estar exatamente igual quando você acordar. E se ela estiver baixa, que ela vai abaixar, lógico, a única maneira que você tem de aumentar é você ingerir alimento. Então, por isso, você já não pode dizer que existe essa homeostase porque o fluxo está sendo mantido a qualquer custo. Não. Você Uhum. tem que ingerir alimento, você tem que ter o fator externo. Então, por isso que a gente denomina isso hoje de alostase, que é uma Perfeito. tentativa de manutenção de fluxo, mas que Uhum. você não consegue. Mesmo que você use um recurso de degradação, principalmente de tecido muscular e visceral, né, tecido proteico, para Sim. tentar aumentar a glicemia, que é um Uhum. processo muito caro, né, para o organismo, e as pessoas não entendem isso e insistem em fazer esse jejum, aeróbio em jejum, jejum intermitente, o jejum do diabo a quatro, né? E eu costumo falar assim, olha, você precisa fazer o jejum permanente, porque aí vai para a cova mesmo, não tem conversa. Ah, não, sim, concordo. O termo alostase, né, ele tem exatamente essa maleabilidade, né, de você ter uma alteração a ponto de que seu organismo ainda tem, né, a capacidade de ajustar isso aí dentro de manutenção principalmente das funções vitais, né? Então, geralmente o termo alostase ele está muito
ligado a um estresse, vamos dizer assim, né? Um É, estresse de uma maneira geral. Quando a gente tem um estresse, esse conceito de alostase ele se faz bem presente para entender que, por uhum, exemplo, à noite dormindo, ou falta de privação de alimento é um estresse. Então, lógico. exatamente a gente está nessa situação de alostase, Ingerindo alimento é um estresse, sem dúvida, né? sim. Tudo é Uhum. estresse. Perfeito. Tudo é estresse, né? Tudo é estresse. Não, mas Você tem concordo. ali as dimensões do estresse, né? O estresse que é pouquinho, que não te perturba, aquele que já é moderado, até aquele que pode já até te levar a doença. Aí, exato. Aí o Burinão já falaria de eustresse e de distresse. Exato, 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 exato. É, não, mas perfeito. Essa colocação da alostase eu acho que é um termo muito mais coerente da gente utilizar, né? Pensando, né, nessa abordagem. Mas eu acho que talvez né, quando eu me refiro à alostase é para entender como se fosse o steady state, né? Como se fosse Aham. o baseline ali do organismo. Aliás, tem um artigo, eu não sei se você leu um dos livros que eu publiquei, Dimensões Biológicas, porque tem um artigo que eu publiquei justamente que ele coloca o problema da homeostase, da alostase, principalmente do termo adaptação, que é uma coisa que eu bato muito, né? E Uhum. muita gente fala assim, porque nós temos respostas adaptativas à nutrição, ao treinamento. E eu falo, pessoal, qual é o conceito biológico de adaptação? Né? Adaptação é adaptação ao meio. E o meio, ele demora milhares e milhares, ou talvez milhões de anos para ser modificado. Portanto, se você viver 100 anos, você não tem tempo de se adaptar a nada. Tudo que Darwin, acontece né? é Darwin já justo. diria, né? Darwin, tá aqui, ó. Tô olhando para Darwin ele, já ó. diria, Darwin, tá ali, ó. né? É o que mais se adapta às mudanças, por isso que é evolução, né? Perfeito. Acho que o ajuste ele é muito mais coerente mesmo da gente utilizar. Pô, você sabe que eu tô buscando outros desafios, né? Eu Uhum. acabei de fazer um curso na USP agora, online, de astrobiologia. Então agora eu estou nessa vibe de querer entender a origem do universo, né? Se encontrar alguém que fale comigo isso, rapaz, tomando um uísque, eu varo a madrugada, né? Vixe! Eu falei, eu sou meio louco, eu vou fazer uma graduação em astrobiologia. E de Nossa! repente, eu faço um doutorado em astrobiologia. Imagina bater uns papos com o Dudu Halushi de física, né? Da época da Pois física é, dele, pois né? é. O Dudu estudou isso. Por Sim. isso que, quando você fala para um físico, olha, eu estou estudando no seu. Eu nem sei o termo que os caras usam, os blogueiros usam, mas eu estou usando não sei o que quântico, e os caras gostam de usar o quântico. Pô, você fala isso pro físico, cara, o físico, porra, ele infarta, né? Porra, É, sabe o que está falando, né? O que é quântico? medicina quântica. Enfim. Bom, o que mais temos? O que mais temos? Bom, nós temos aí o seu recado, É. né? Que já são 9h07, né? Já tá, passou aqui 10. É que o Instagram ele já não me tira mais, né? Ele não me Ah. desaba mais, não, né? Qual é o seu recado como expert e na interpretação, né, dos exames laboratoriais? Qual o recado final que você tem para deixar para a comunidade médica? Né? Não tanto para o nutricionista, mas para a comunidade médica. Bom, para a comunidade médica, né? Primeiro, né? Pô, quem sou eu para impor alguma coisa, né? Mas as oportunidades que eu já tive de ter médicos nos meus cursos, né? Sempre foram muito ricas, né? Eu sempre gosto, né? Fui criada no ambiente multiprofissional, Uhum. interdisciplinar, né? Então acho que é muito rica essa discussão e esse aprendizado que são coisas que eu não vejo, por exemplo, interações medicamentosas ou coisas do tipo tratamentos farmacológicos, né, baseados nos exames que eu me refiro. Então, assim, eu acho que para a classe médica, pelo menos a experiência que eu tenho, eu vejo que às vezes para ele as questões dos exames elas são muito ligadas a doenças e a ligação com a doença, ela às vezes ela está um pouco, vamos dizer assim, protocolada. Tal exame dá tanto a tanto, tal exame é isso, tal exame é aquilo, então provavelmente é isso, então é aquilo. Aquela coisa meio do sim, não, sim, sim, não, sim. Eu vejo às vezes que
a experiência que eu tive. Às vezes fica uma coisa meio engessada nesse sentido, e que às vezes ampliando um pouco mais a visão, não só para a doença, mas, por exemplo, quando a gente complementa uma visão da fisiopatologia, interligando, por exemplo, com uma nutrição, com um estilo de vida, eu acho que ele ganha uma coisa diferencial, que nós temos colegas médicos hoje que fazem com maestria isso, Uhum. né? Que é interligar essas áreas e não ficar olhando só para a doença. A hora que você começar a entender a implicação do estilo de vida em marcadores laboratoriais, a implicação de carências nutricionais, uma dieta pobre em nutrientes, em marcadores nutricionais, e esses marcadores, né, de exames interferindo na doença, poxa, acho que o médico ganha aí muito mais ainda, um arsenal muito maior aí de informações para ele poder tratar, né, os pacientes, porque eu vejo que a palavra do médico ela ainda é muito forte. Ela é uma Uhum. palavra dominante, né, em termos de profissional. Então, se o médico falou, poxa, difícil o nutricionista ir lá e conseguir mudar a cabeça do paciente. Então, eu sei que às vezes tem condutas e condutas. Eu sempre falo para o nutricionista, nutricionista, você detesta que o médico vá e fale sobre dieta, e que prescreva dieta. Então, você, nutricionista, também respeite a abordagem medicamentosa, que é de competência médica, né? Mas que a gente tem ali como ligar as duas coisas para talvez atenuar um pouco, né? Só essa questão de remédio, 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 que muitas vezes trata número e não trata doença, Uhum. né? Então eu acho que a minha mensagem é que amplie essa visão da pessoa, do paciente, para o estilo de vida, para a alimentação, para que esses marcadores, refletindo eles nos exames, eles sejam interligados ao raciocínio da doença. E aí o tratamento seja mais eficiente. E a gente sabe que o profissional médico, ele é treinado para fazer diagnóstico. Exato. Então, é ele que tem que fazer o diagnóstico, ele sabe o que tem que ser feito e principalmente o tratamento, né? A competência Perfeito. dele. A única coisa que às vezes eu gosto de. Não, eu não sou treinado para dar diagnóstico, quem sou eu, né? Mas uma coisa que eu gosto de raciocinar é em cima do metabolismo, é em cima da bioquímica. Uhum. Né? Porque você tem Exatamente. o raciocínio bioquímico de base, você consegue conversar sobre qualquer assunto. Perfeito. Né? Porque determinada doença vai causar alguma alteração no metabolismo, tem alteração bioquímica, tem alteração de enzima, algumas enzimas vão ficar muito mais ativadas. Então, por um raciocínio bioquímico, você consegue entender. Né? Uhum. Eu não sou treinado para diagnosticar se você tem a doença A, B ou C. Mas se eu usar o raciocínio bioquímico, eu consigo entender isso. Né? Eu acho que assim, então, né, nesse sentido, a bioquímica é fundamental. Vamos dar o exemplo de uma das medicações mais prescritas aí, que são as estatinas. A gente Uhum. sabe que a prescrição de estatina implica em deficiência de coenzima Q10, né, naturalmente via inibição de HMG-CoA redutase. Então, o médico Uhum. não sabendo disso, o paciente não sabendo disso, poxa, implica, por exemplo, coenzima Q10, geração de energia, É. né? Então, será que isso não é, né? Uso de estatina de uma forma às vezes indiscriminada para o controle de colesterol. Mas será que o problema era controlar o colesterol? Será que se eu não tivesse tratando outros marcadores, eu não teria talvez aí outra opção, né? Porque a gente sabe que talvez as estatinas, ela, vamos supor, é utilizada num paciente que tem colesterol alto, dislipidemia. Ser um paciente extremamente recomendado ao MEV, né? A mudança do estilo de vida, a prática de Uhum. exercício. E a gente sabe que as estatinas têm como efeito colateral mialgias. E é aquela pessoa que talvez vai se sentir desconfortável para fazer exercício. Poxa, então é um puxa daqui, um puxa dali, né? Então por isso que eu falo que entendendo de bioquímica e dessas outras, eu acho que o médico ele ganha um arsenal muito grande assim de eficiência terapêutica, na minha humilde opinião. Né? E da mesma É, forma, né? eu tive uma oportunidade agora nessa pandemia, que eu comecei a ministrar os cursos online, né? Então eu criei esses cursos e eu tive uma grande satisfação de ter vários médicos nos meus cursos, principalmente os de bioquímica, né? E às vezes eles ficavam escutando o negócio como quem diz, às vezes eu perguntei, cara, você não lembra disso? Ele disse, professor, não. Eu não tive isso na graduação. E eu falar, puta, né, se o cara não teve na graduação, aí ele passou, foi fazer a residência, não sei o quê, mas aquela base foi.
Ele A não tal da teve ciência básica. A tal da uma. ciência básica, né? É. É Mas complicado. isso é bem bacana, né? A gente poder interagir, conversar, né? E assim, Uhum, sempre alguém ensina alguma coisa para alguém. com Né? Eu, certeza. eu brinquei ontem, eu estava ontem de ontem, que eu estou me aventurando agora nessa onda aí online, então eu tô com esse canal aí que eu reativei no YouTube e tal e coisa. Cara, eu fui ensinado por dois garotos de 16 anos, né? É assim Um mesmo. deles é um japonesinho, é o Suami, que eu falei para ele, moleque, ele quer fazer medicina, né? Eu falei, se você passar na faculdade sem cursinho, você vai ser promovido a sargento, porque eu já falei, moleque, a cabo. Aí teve um colega dele, 16 anos, que me ensinou uns negócios, me ensinou o que era upar. É um negócio que dá o download ali, né? Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Aí eu falei, é um tal de o Jean. Falei, Jean, tá promovido a cabo. Cabo Jean, Cabo Suame, pronto, são parte do meu exército. Molecada fica feliz da Pô, vida. cara, os dois com 16 anos ensinando um cara de quase 61, que eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio, o moleque me ensinando. Pô, que show! Fiquei muito contente, né? Tô aprendendo. É bom demais. Né? Essa alegria, né, da gente aprender uma coisa nova é fantástica. É isso aí. Bom, agora eu vou voltar com os comentários, porque eu tirei, que senão Boa. ficava aquele negócio lá. Que... Ó, pessoal perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva. Essa live vai lá para o meu canal do YouTube. Olá. Portanto, se inscrevam no canal do General T lá no YouTube. E na semana que vem a gente vai estrear aí um programa que eu vou dar uma aula, vou contar sobre as fases do treinamento esportivo desde antes de Cristo. Então, uma Ó, coisa muito bacana, né, para as pessoas entenderem da onde isso veio. 5.000 anos antes de Cristo, as pessoas já sensacional. treinavam, né, até os dias atuais. Vai ser bem bacana isso aí. Ah, demais. Então, Sensacional. fica aqui mais uma vez o convite a todos se inscreverem no meu canal do YouTube. Essa, essa, ah, esse anseio meu, né, de fazer essas coisas, na verdade, é para a gente fazer com que a universidade ela transpasse os muros, né, e chegue naquelas pessoas que são leigas, que não entendem uma linguagem mais sofisticada, mais difícil, e a gente pode traduzir isso de uma maneira mais tranquila, né, bem Uhum. bacana, e é isso que eu quero fazer, né? Cada vez mais pessoas entendendo as coisas, mas com uma linguagem mais acessível, mais simples, né? Ah, Então, eu concordo. é isso que eu quero. Eu concordo. Eu costumo dizer que como eu fui ensinado, né, por grandes mestres, eu me considero às vezes aquele cara um pouco professor da moda antiga, que quer que o aluno aprenda. Né? Aham. Eu detesto aquela coisa de vir aqui, eu falar um monte de nome difícil para achar que eu sei alguma coisa, para querer me mostrar de alguma forma, sendo que no fim das contas a gente não fala nada. Né? Então, a temática de exames, né, uma coisa que eu falo que eu sendo um entusiasta nessa área, eu gosto de exatamente disso, de fazer, de desmiuçar, de conversar. Então a gente começa a falar aqui, ó, vai embora, a gente vai Aham. embora. Então, poxa, quem tiver interesse em relação a esse assunto e tal, pô, entra lá, manda uma mensagem, a gente conversa, a gente interage, porque é uma coisa que não tem fim, é uma coisa que Não não tem tem fim fim, mesmo, né? é uma coisa que não tem, e ela não tem uma coisa, ela não é fechada, né? Ela não é fechada, não é isso, ponto, acabou, né? Ela vai tendo essa coisa da bioquímica, do metabolismo aí que puxa braço para onde a gente quiser. Então, E assim, a prazer. gente tem que procurar aquelas pessoas que são especialistas, são experts em determinado assunto. E para mim, né, eu vejo que você, pelo menos todos esses profissionais que me cercam, que eu conheço, você é o cara mais indicado para falar sobre isso, né? Exames laboratoriais. Então não me vem outra pessoa na cabeça que senão o Rodrigo Manda. Então é o Rodrigo Manda que eu vou buscar para me ensinar sobre isso, né? Pô, Porque fico faz, lisonjeado. não Realmente faz parte do meu dia a dia. Eu é, gosto de bioquímica, eu gosto de metabolismo e agora de astrobiologia também. Mas a interpretação de exames não faz parte do meu dia a dia. Né? Eu sendo nutricionista, mas eu sou pesquisador
de uma universidade, eu não sou nutricionista, não tenho consultório, então não faz parte do meu dia a dia. E aí eu falei, bom, tem que buscar a pessoa que entende disso. Né? Pô, então, uma honra aí. Rodrigo, essa foi a primeira, mas não será a última. Com certeza, com certeza. Faremos outras lives. Não, vai ser um prazer aí, pô, de novo, só agradecer aí, né, não só o bate-papo, né, toda a conversa, mas esse reconhecimento que é uma grande honra mesmo, não falo aqui por falar, né, eu tenho, como eu falei, eu tenho grandes mestres na minha formação, não é puxação de saco, são pessoas que realmente me construíram, então hoje, né, sabendo um pouco do que eu sei, tem várias influências, né? E sem dúvida o professor Tasto, né? O professor Burini é o meu maior mentor, né? Meu orientador aí por tanto tempo aí, mas faz parte disso. Então, que eu, poxa, me sinto muito, mas muito feliz de poder ter contribuído aqui, né? E poder aí a gente tá cada vez mais levando informação. Acho que esse é o principal, né? Eu acho que agora com o online a gente tem essa oportunidade de interagir, de atingir mais pessoas. Então, se a gente consegue atingir X pessoas que assistiram aqui, cada uma dessas atingir mais uma, atingir mais outra. Maravilha. É o exército, né? É o exército. A gente não viajou para o American College esse ano, mas a gente acabou se encontrando aqui, né, online. Com certeza, e faremos mais, Faremos mais. E vamos torcer para que essa pandemia se normalize logo e a gente possa se encontrar de novo no American College. Exato, né? Com certeza. É a Meca. Lá é diversão, né? Lá é diversão. Mas bom demais. Rodrigo, obrigado pelo seu tempo. Isso, eu que agradeço. Essa vai ficar gravada, depois vai lá para o meu canal do YouTube. E é isso aí, é a primeira de muitas. Com certeza. Aquela saudação, né? Tradicional. Uma grande honra, muito obrigado mais uma vez aí. E conta comigo no que precisar, né? Sempre aí um grande prazer. Já falei. Quando eu fizer meus exames, vou mandar para você interpretar. Fechado. Valeu. General Tio. Alô, Rodrigo. Bom descanso. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.